Olá, vamos começar a nossa pílula sobre correspondência oficial, também chamada redação oficial. Então, o que nós temos nessa redação oficial? Um manual de redação da Presidência da República. Meu nome é Luzana Pedreira, sou professora de língua portuguesa, né? Trabalho com correspondência oficial também e você me encontra nas redes sociais. Qual é o seu Instagram, Pro? @Luzana Pedreira, ou no Facebook, minha página é Professora Luzana Pedreira. E nesta tal correspondência oficial, que está estabelecida a partir do Manual de Redação da Presidência da República, o que nós temos a discutir? Bom, o manual mudou em 2018 e entra em a terceira versão do manual. O manual é de 2000. Em 2002, ele tem uma reformulação, que era o que estava em vigor até 2018. E em 2018, o presidente Michel Temer lança um novo manual de redação da Presidência da República e, a partir de então, as questões de correspondência oficial são baseadas neste manual. Cuidado, porque você encontra ainda questões que estariam desatualizadas, né? Então, temos questões desatualizadas por aí pelos grupos de questões, ou seja, pelos sites de questões. Fique antenado e antenada as questões, a partir de agora, que estão atualizadas, versam acerca do manual na sua terceira edição, que é a edição de 18, dezembro de 18, tá bom? Então, veja só. Primeira coisa, o que é essa tal correspondência oficial? É uma correspondência como outra qualquer. O que é uma correspondência? É o seu e-mail, é o WhatsApp, era a carta que você comandava. Só que no serviço público ainda se usa muito texto escrito, papel fisicamente trabalhado. Não é assim? Hoje já muito do correio eletrônico. Mas ainda há o papel escrito. E esse papel escrito ele tem que estabelecer formatos, organizações, estruturação do texto no próprio papel. Então, primeira coisa qual é a finalidade de toda a comunicação? E aí a correspondência oficial é um tipo de comunicação. Para que serve esse tipo de texto? Serve para que alguém, que a gente vai chamar de remetente, no caso da correspondência oficial, não é isso? Emissor, no caso da comunicação geral, mande algo, ou seja, comunique algo a um destinatário receptor. Ou seja, existe alguém que comunica, que é o emissor, que é o remetente, que é o signatário, aquele que assina, algo a ser comunicado, que é a mensagem do texto, e alguém que recebe essa mensagem, é o nosso receptor, é o nosso destinatário, certo? Então, é assim que a gente tem em toda e qualquer comunicação. No caso da correspondência oficial, quem comunica é o serviço público. Então, veja bem aí, sempre o serviço público é quem faz essa comunicação. Sempre o serviço público, não se esqueça. Não é quem está assinando. Por isso não é importante apenas a assinatura. A assinatura é para lhe mostrar que alguém naquele momento responde por aquilo. O que importa é o órgão. Então, a conversa é entre os cargos e não entre as pessoas. Não há no serviço, nesse tipo de correspondência, não há a possibilidade de conversas particulares, tá? Por quê? Porque é o serviço público que está falando comigo e não José da Silva que assinou aquele texto, entendeu? O que vai comunicar? Óbvio, se é algo que é o serviço público conversando com alguém, pode ser alguém, esse alguém pode ser um particular, pode ser um outro órgão, mas se é o serviço público, tem que ter um assunto relativo à correspondência oficial, vai ser um assunto relativo ao setor público, a algo que o órgão precisa comunicar, certo? E quem vai receber? Quem é esse destinatário? Este destinatário pode ser um particular, pode ser um público em geral, pode ser uma instituição privada ou um órgão da uma entidade pública, tá? No caso, como é o manual de redação da Presidência da República, a ideia é que é a partir do Poder Executivo para os demais. Mas o manual é construído de uma forma a servir a qualquer, a qualquer poder. Mas ele é o manual do Poder Executivo, é o manual de redação da Presidência da República. Serviria a um Estado?
a um governo de estado, serviria a um governo de estado. Também é uma prefeitura. Mas ele foi construído lá. Então, MR, não se esquece. Muitas provas votam. O MR, Manual de Redação da Presidência da República, o MRPR, tá? Afirma que, no nosso caso, antes de a gente tomar posse, não é assim? Interessa responder à prova. Depois a gente passa a usar o manual, tomara, como uso cotidiano, para que eu possa também construir os meus textos. Aí você vai para uma outra lógica de uso do manual. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que o manual é ótimo como revisão de concordância, de crase, de pontuação. Ele tem todo um arcabouço teórico também de aspectos gramaticais, certo? Por que ele faz isso? Porque ele vai ter de usar essa língua portuguesa de forma escorreita, ou seja, com base na norma padrão. Então, ele aproveita e faz dicas, entre outros aspectos, traz as normas de uso da língua padrão, não negando uma gramática, obviamente. O manual não estabelece novas regras gramaticais, não, de jeito nenhum. Ele usa as regras da língua portuguesa. Ele usa a norma padrão da língua portuguesa. Então, ele é o quê? Ele é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Tem como características as seguintes. Quais são elas? E aí veja que são características de qualquer redação de forma objetiva. Então, ele tem clareza e precisão. Por que essa característica foi inserida? As em amarelinho. Clareza, não posso ser ambíguo, eu tenho que ir direto ao ponto, não posso ficar dizendo algo que o outro não vá compreender, tá? Isso é clareza. Precisão, direto ao ponto. Essa precisão também gera a objetividade. Eu tenho de ser objetivo e eu tenho de ser conciso. Claro, a língua portuguesa ela é trabalhada basicamente com 4 Cs. Clareza, concisão, coerência e correção. Veja que o manual trabalha com isso e acrescenta mais coisas. Então, ele quer claro e preciso. Ele quer objetivo, direto ao ponto, não fique fazendo rodeios. Você precisa de 5 cadeiras para uma reunião. Você precisa pedir essas 5 cadeiras e essas 5 cadeiras precisam ser requisitadas e naquele órgão não há uma requisição prontinha, eu tenho de fazer um ofício para pedir essas cadeiras. Eu tenho de dizer o que eu quero. Não é ficar tendo em vista a necessidade. Não enrola. Diz diretamente o que tem que ser dito. Conciso vai nessa linha também. Não pode ser prolixo. O oposto da clareza é a ambiguidade. O oposto da concisão é a prolixidade. Diz e não diz nada, tá? Aí, padrão culto de linguagem, que é a chamada norma, foi o que eu lhe disse acerca da gramática que eles trabalham, é a chamada norma padrão. Coesão e coerência. A coerência, ele diz que é um dos pontos fundamentais. Coesão, uso elementos coesivos, conectivos, pronomes, conjunções, que vão dando encadeamento lógico ao texto. Como uma redação, não é? É uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo texto é assim. Formalidade e padronização. Agora que vem. Isso aqui, esta padronização é a que ele vai estabelecer no próprio manual. O manual exige um tipo de padronização específico. E esta padronização estará trabalhada para você no manual. Então, ele vai lhe dizer o espaçamento que ele quer, o tipo de letra que ele deseja. Essa é a padronização que vem no manual, vinha desde o manual anterior e permanece agora. Impessoalidade. Não vou tratar de assuntos pessoais. Cuidado aqui para não confundir esta impessoalidade com a impessoalidade das redações de provas, tá? Quando a gente diz na aula de discursiva, seja impessoal, nós estamos dizendo o quê? Use a terceira pessoa, use a primeira do plural. Aqui a impessoalidade é no tratamento do assunto. Eu posso usar uma primeira pessoa, posso escrever em primeira, seja do singular, seja do plural. Posso escrever em terceira, mas não posso tratar de assuntos que sejam pessoais. Não se tratam assuntos pessoais, ou seja, assuntos pessoais não são tratados pelo texto oficial.
tá? O texto oficial, tá dito pra gente inicialmente aqui, ó, comunica sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica, e não assuntos pessoais entre o destinatário e o signatário. Não existe isso. Então, é tratar de assuntos públicos. Portanto, a impessoalidade aqui não é no uso do pronome, não é no uso do verbo em terceira pessoa, é no assunto a ser discutido. Então, essas são as nossas características. Tem que ser claro e preciso. Tem que ser objetivo. Tem de ser conciso. E aí as duas características vão direto ao mesmo ponto, né? Objetividade e concisão bem próximas uma da outra. Se tem de ser objetivo, preciso, então isso vai gerar o quê? A impessoalidade também, por aí. Então, uma vai chamando a outra, não é? O padrão culto da língua. Então, eu tenho que ser claro, conciso, coerente, correto, como toda a redação. Mas eu tenho, além disso, de ser preciso. Como essa precisão que ele quer, vá mandar para quem de direito e de forma específica. Objetivo, não fique enrolando na linguagem, diga o que tem de ser dito. Coesão, use os elementos coesivos, use os conectivos que vão fazendo o encadeamento lógico. Essa coesão gera coerência. Se você quer uma causa, não pode usar por exemplo, um quando. Quando não denota ideia de causa. É o uso da língua nos coesivos, nas conjunções, nos pronomes relativos e vai. Formalidade, aí ele insere a padronização. Essa padronização ele vai estabelecer para você a partir do que ele chama de padrão ofício, que já está desde o manual anterior. Uso do padrão ofício. O que é esse padrão ofício? É o padrão para os textos oficiais, tá?